Louvado seja o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos assentar. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versículo 29. Mateus 15, versículo 29. Nós vamos ler o texto que fala sobre a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. 15, 19. Vamos ler até o 39. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Agora travou. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: Da onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? É uma pergunta. Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu-os e deu aos discípulos, e este à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Amém? Puxa vida. Amém? Amém? Agora sim. Esse amém foi um amém forte. Quem não sabe, amém significa Jesus. Amém significa assim seja. Assim seja determinado. Jesus é o amém. Diz lá em Apocalipse. Depois eu falo, não fala amém, fala forte. Amém? Amém. Isso. Está concordando com a leitura da palavra. Hoje eu vou falar sobre a multiplicação dos pães. Eu vou falar, não vou fazer. Tá? Não tinha que trazer um pãozinho aqui para multiplicar pão. E haja pão para multiplicar. Tem uns irmãos que comem aqui, misericórdia, hein, irmão? Misericórdia. Eu vou até olhar para lá para não olhar para cá. Né, irmã? Se Jesus fosse fazer a multiplicação do sorvete, se ele fosse fazer a multiplicação do sorvete, e você tivesse lá no deserto, não ia sobrar 7 balde. Ele dá a risada, né? Fica nem com vergonha, filho. Fica lá. Hã? Mas que é bom, É bom, né? Amém. Eu faço a multiplicação dos pães.
E eu quero, o tema da palavra de hoje, às vezes você já ouviu essa palavra, já aí, pastor, vai falar de multiplicação, você vai falar que aí passa por o que Deus tem, pouco que você tem, você passa para Jesus, Ele multiplica, Ele faz através do que você tem. Eu já ouvi essa pregação, já, pastor, já ouvi isso aí 300 vezes, já sei o que o senhor vai falar. Não é nada disso. O Espírito Santo é outra coisa. Vou falar para você 3 coisas que nós aprendemos através da multiplicação dos pães. 3 coisas. Number 1. Para quem não sabe o que é number 1, número 1. Tá? Desculpa eu gastar meu inglês. A primeira coisa que eu quero falar sobre a multiplicação dos pães, eu quero que você leia comigo novamente o versículo 30 e 31. Diz assim: vieram ter com eles grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. A primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite, e vamos aprender sobre a multiplicação, vamos aprender dentro da multiplicação dos pães, é que todos os doentes foram colocados aos pés de Jesus. A primeira coisa que Deus me fez observar quando eu estava montando essa palavra hoje, o texto que Deus deu no meu coração. O versículo 30 é claro: vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos. O que é coxo, pastor? Porque tem coxo aqui e mais para frente tem aleijado. Qual que é a diferença de coxo para aleijado? Nas escrituras, a diferença de coxo para aleijado, aleijado é aquela pessoa que tem uma deformidade, ela tem um membro, ela tem a perna, certo? Aleijado, ela tem a perna, mas a perna não funciona como a perna normal, atrofiada, alguma coisa. Uma pessoa aleijada, ela tem o órgão, ela tem o membro, melhor dizendo, mas esse membro não funciona normal, torto, encurvado, tal, arrastando, não tem a mobilidade correta. Esse é um aleijado. O coxo na Bíblia significa a pessoa que está faltando um pedaço desse membro. Pastor, então quer dizer, deixa eu entender, pastor, quer dizer que Jesus tinha o poder de fazer crescer o membro? Aleluia. Nasceu só com o toquinho do braço? Eu duvido. Está perguntando aí, irmão. Não duvide de Deus. Você é prova que Deus faz crescer qualquer coisa, seu marmanjo que está aqui nessa noite. Como é que o espermatozoide, vamos falar de biologia de novo hoje, o espermatozoide entra dentro do óvulo e ali há uma explosão. Ali nasce uma membraninha assim, um negocinho pequititico, sem forma e vazia, tem nada. Daqui um pouquinho de tempo começa a aparecer nasce um pezinho, uma mãozinha, e começa a ter forma. Como é que isso acontece? A medicina estudou, reestudou, tem a teoria formada, mas a medicina nunca conseguiu fazer um desenvolvimento humano, totalmente humano. Precisa da vida de Deus, precisa de Deus para as coisas se formarem. A carequinha do Lu é carequinha porque Deus formou assim. Certeza, né? Rapaz do céu. Meu irmão, Deus pode fazer qualquer coisa. O coxo é aquela pessoa que nasceu com deficiência, faltando um pedaço no membro, ou perdeu, ou foi mutilado, ou algo aconteceu, foi mutilado. A lepra fez com que a orelha caísse. Jesus foi lá e colocou a mão, curou da lepra e botou a orelha. Teve um episódio quando vou prender Jesus, Pedrão, desesperado, foi lá, pegou a espada e cortou a orelha. Jesus foi lá, catou a orelha no chão. Pedro, Pedro, meu Deus do céu, esse Pedro dá um trabalho para mim.
Ele já me negou 3 vezes. O Pedro vai falando, irmão, esse Pedro é um rolo, esse Pedro, entendeu? Dá um trabalho. Acho que o discípulo que deu trabalho para Jesus foi Pedro. Aí Jesus foi lá, catou a orelha, tirou a poeira porque caiu no chão, foi lá e colocou, ficou bonitinha, ficou melhor que a outra. Aí o cara falou para assim, faz na outra também, que essa aqui também é aberta. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Na vontade dele faz qualquer coisa. Diferente de coxo aleijado, aleijado tinha um membro, não era um membro normal, mas tinha. O coxo não tinha. E essas pessoas, esses doentes da palavra de Deus aí, ó, era uma multidão que trazia doentes para ele. Os parentes, os amigos, os conhecidos, aqueles que queriam ajudar os doentes. Vamos levar, Jesus está ali, vamos levar, põe ele na maca aí, carrega ele nas costas, põe ele no cavalo, põe ele na jumenta, põe ele no burrinho, vamos levar ele lá, põe ele no camelo, vamos levar ele lá, porque tem um tal ali de Jesus, o Filho de Deus, que ele está curando todo mundo, e não cobra nada. Vamos lá, ele está pregando uma palavra diferenciada, ele está proclamando algo novo, um alimento novo, uma visão nova, as boas novas. Vamos levar esses doentes lá. Então a multidão vinha não só para ouvir, mas vinha trazendo doentes para Jesus. Então que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, diz o texto no versículo 30. Ou seja, todo tipo de doença. E aí traziam essas pessoas e faziam o que com elas? No finalzinho do 30. Responde para mim. Faziam o que com elas? O que antes? Onde colocavam elas? Primeira coisa que nós aprendemos com a multiplicação dos pães. Não tem nada a ver com pão. Tem a ver de você levar a pessoa na presença de Jesus aos pés dele. Quem que precisa ser curado aqui? Quem precisa ser liberto? Quem precisa ser transformado? Quem que precisa ser livre de algo? Quem precisa que tenha a tua vida mudada? Quem que precisa de uma solução, de uma saída, de uma direção? Quem que precisa? Ah, pastor, eu preciso. Eu também preciso. E aonde a gente tem que buscar isso? Nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos na multiplicação dos pães é que nós temos que ir aos pés de Cristo. E como é que você vai aos pés de Cristo? Como é que você vai? Você vê Ele? Ele está aqui, como eu estou, você vendo, carne aqui, na tua frente. Porque se falar assim, vem aos meus pés, eu vou falar isso, porque eu não sou ninguém. Mas se você vem aos meus pés, você sabe, o meu pé do pastor está ali, eu vou até os pés dele. Está vendo meus pés aqui? 43, 4.3. Cresceu a cabeça e o pé. Vem aqui, está vendo o meu pé? Então você vem aqui. Mas Jesus, Ele é ressurreto. Jesus recebeu um corpo glorificado. Jesus, Ele pode se manifestar como homem, pode se manifestar espiritualmente, Ele pode fazer o que Ele quiser. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. É como Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma que Ele está aqui hoje, nesse culto, assistindo, ali na frente. Ele está no mesmo culto, ao mesmo momento, lá na outra igreja. Ele está do outro lado do mundo, ao mesmo momento lá. Porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, meu irmão, você pode estar aos pés de Jesus também em qualquer hora. Mas como é que você vai estar aos pés dele se você não vê o pé dele? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Como é que você vai aos pés de Jesus se você não vê o pé dele? Como é que você vai aos pés de Jesus se você não vê o pé dele? Opa! Opa! Supletivo está funcionando. Quem falou aí? Fé. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Fé é algo pessoal. Fé é de cada ser humano. Aonde estão os pés de Jesus? Lá Deus dizendo que o trono dele está no céu e os seus pés estão sobre a terra. O pé de Jesus está em qualquer lugar. Mas como é que eu vou e me lanço aos pés de Jesus? Então eu preciso primeiro, pela fé, acreditar que Jesus é vivo, real e verdadeiro e está aqui diante de mim.
Agora, como é que eu vou me lançar aos pés de Jesus? Você já localizou o pé pela fé. Agora, como é que você se coloca aos pés de Jesus? Vamos lá. Como é que você se coloca aos pés de Jesus? Como é que você se coloca aos pés de Jesus? Aí, mano, que tem uma filha assim aí. Se prostrando. Se prostrando. Se prostrando significa reverência, submissão naquilo que você crê que é o teu Deus. Se reverencia. E lógico, na reverência, eu vou pedir para Jesus o que eu quero. Está precisando de algo? Está vivendo um problema? Está vivendo uma dificuldade? Está vivendo uma doença? Está vivendo uma luta? Qual que é a tua luta? Qual que é o teu problema? Qual que é a tua dificuldade? O que você precisa espiritualmente? O que você precisa humanamente? O que você precisa do teu sentimento? Precisa ser curado? Precisa ser restaurado? Precisa voltar alguma coisa que morreu na sua vida? Vai aos pés de Jesus, só pela fé. É só pela fé. Vai aos pés dele, se reverencie, meu irmão. Se reverencie. Dobre o teu joelho. Dobra o teu joelho. Orar em pé, Deus escuta. Orar de joelho, Deus escuta muito mais. É reverência. É momento que a gente chora. É momento que a gente reconhece que nós não somos nada. É momento que eu me coloco diante de Deus. Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Às vezes eu me coloco diante de Deus. Estava orando ali na minha sala antes de começar o culto. Fui lá orar. Falei, Deus, eu sou um pobre, cego, miserável, nu. Eu preciso de Ti. Eu preciso de colírio para que os meus olhos espirituais abram. Eu preciso de ouro puro, refinado, que vem da Tua presença, Senhor, para que eu seja santificado por Ti. Eu tenho necessidade do Senhor. Eu não sou nada. E é na presença de joelhos que a gente fala e confessa que nós não somos nada. Primeira coisa que você aprende que é multiplicação. Você quer ser curado. Você quer que você seja transformado, você quer que seja renovado, quer que você se levante novamente como você era, quer salvar o teu casamento, quer salvar o teu filho, quer salvar o que quer que seja que você... Meu irmão, é nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus. Se não é com você o problema, é com outra pessoa, um doente, uma pessoa que está doente, você tem que levar ele para onde? Hã? Não, estou falando aqui de igreja. Ele vai para onde? Os pés de Jesus. O que as pessoas faziam era uma grande multidão que vinham, pegavam as pessoas, carregavam e colocavam nos pés de Jesus. E todos que foram aos pés de Jesus, Jesus os curou. A pessoa que está no mundo, ela precisa ser curada também. Como nós já fomos curados, estamos sendo mais ainda. Porque diz a palavra de Deus, sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Então, a nossa cura é constante. Você acha que está bom? Tem uma grande obra a ser feita na sua vida ainda, você nem imagina. Deus só começou. Ele só deu os primeiros apertos. Na hora que ele começar a apertar mesmo, você vai começar a ranger. É igual aqueles nego velho, rangendo. Elas podem... Mas Deus vai passar um olhinho, dar um som, o negócio vai ficar molinho. Tem alguém que você conhece que precisa ser curado também? Você tem que fazer o quê? Você tem que ir para perto de Jesus. O cara está no mundo para ser curado, o que ele tem que fazer? Lá no mundo ele não vai ser curado. Ele vai ter que vir para os pés de Jesus. Sem estar nos pés de Jesus, sem reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, não tem cura. Então tem gente aí que está enganado, pensa que vai ser curado, que Deus vai atender, sem se humilhar, sem reconhecer que Jesus é o Senhor, sem reconhecer que Jesus é Deus, sem que reconhecer que Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que acha que vai ser curado. Primeira coisa que você aprende com a multiplicação: somente aqueles que foram lançados aos pés de Jesus, Ele os curou. E aí a palavra de Deus nos ensina mais ainda. Vou te falar, você bem rápido, você que está anotando, anota aí, que para mim não demorar.
para você ver que todas as pessoas, que a Bíblia diz, que não sou eu que digo, mas a Bíblia diz, que foram aos pés de Jesus, ele fez algo maravilhoso. Exemplo number one. Exemplo. Marca aí que eu só vou falar o texto, hein? Marcos 5:22. Lá em Marcos 5:22 fala de um pai aflito. O nome dele, Jairo. Jairo tinha uma filha. Jairo era um dos principais da sinagoga. Tinha uma filha que estava doente à beira da morte. E diz lá em Marcos 5:22 que ele prostrou aos pés de Jesus para que Jesus sarasse a sua filha. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Oh, meu Deus do céu. O sarou está certo, mas o pessoal está em dúvida. O que Jesus fez? O pai, aflito, desesperado, precisando que a sua filha fosse curada, vai e se lança, lá em Marcos 5:22, depois você vê na tua casa, se lança aos pés de Jesus e clama pela cura da filha. E Jesus vai lá e cura. Quer ver outro exemplo? Number 2. Marcos 7:25 fala de uma mãe triste e aflita. Essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela era grega e tinha uma filha possessa por um espírito imundo. O demônio tinha pegado a filha dela. Ela vai lá, grega, ou seja, de outro povo, não sendo judeu, vai lá e se lança também, diz o texto, aos pés de Jesus. E Jesus vai lá e liberta a filha dela. Exemplo number 3. Lucas 7:37 fala de uma mulher pecadora. Uma mulher que chega numa reunião que Jesus está com um vaso de alabastro. E aos pés de Jesus ela rega os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos e beija os pés dele e unge com unguento. E Jesus fala assim: olha, o que essa mulher fez nunca seja esquecido. Lembre-se do que ela fez. Que isso seja falado para gerações futuras. Ela foi aos pés de Jesus e recebeu a honra de Cristo. Todo mundo que vai aos pés de Jesus recebe alguma coisa. Exemplo number 4. Lucas 8:35 fala do homem curado, o endemoniado de Gerazeno. Esse homem era um lunático, diz a palavra de Deus. Vivia nos túmulos, amarrava ele com corrente, ninguém segurava ele. Jesus chega lá, cura esse homem, liberta ele dos espíritos. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 8:35? Que as pessoas encontram esse homem bem vestido, bonitinho, libertinho, tudo chiquinho, terninho. E na onde as pessoas da cidade conheciam ele antes dele ser liberto? Aonde as pessoas encontram ele? Aos pés de Jesus. Totalmente curado, totalmente restaurado. Diz o texto de João 11:32, aqui é o number 5. É os top 5. É os 5 melhores dos pés de Jesus, tá? Esse aqui é a quinta. Fala de uma irmã aflita. Qual que é o nome dessa irmã? A irmã chamada Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Maria, o irmão dela, Lázaro, morre. Sabe o Lázaro lá, que ficou morto? Tira a pedra, Lázaro, sai para fora. O Lázaro ressuscitou, já fedia, diz a palavra de Deus, 4 dias morto, mais de 4 dias, tal. Essa irmã, Maria, quando ela vem, Jesus chegando atrasado, o irmão já estava enterrado, diz a palavra que ela se lança aos pés, ela cai, melhor dizendo, a palavra diz, cai aos pés de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aos pés de Jesus ela cai e diz isso. E o que Jesus faz? Vai lá, Lázaro, vem para fora. Meu irmão,
palavra de Deus é clara: quem vai aos pés de Jesus não sai de mão vazia. Quem vai aos pés de Jesus sai com milagre. Quem se reverencia aos pés de Jesus e clama a Ele, algo sobrenatural acontece. Aprenda na multiplicação dos pães. Aprenda. Não tem nada a ver com pão hoje, hein? Você percebeu? E você achou que eu ia pregar sobre pão. Escuta aí. Aprenda. Aos pés de Jesus é que a gente consegue o nosso milagre. Fala com o teu irmão que está do outro lado. Aos pés de Jesus a gente consegue o nosso milagre. Segunda coisa, number 2, segunda coisa que nós aprendemos com a multiplicação dos pães. Segunda coisa, você que gosta de anotar aí, anota aí. A compaixão de Jesus. Pega o texto aí no versículo 32. Olha aí comigo. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Segunda coisa que você aprende com Jesus através da multiplicação dos pães: a compaixão. Pastor, o que é compaixão? O que é compaixão, irmão? Pastor, compaixão é compaixão. É uma compaixão. É uma paixão com companhia. O que é compaixão? Definição de compaixão no dicionário Aurélio significa pena, piedade e dó. Ou seja, é quando você tem compaixão por alguém, significa o seguinte: é quando eu sinto incomodado pela infelicidade, dor ou mal que o outro sofre. Isso é compaixão. É quando você se sente incomodado por algo que o outro está sofrendo, pela dor do outro, pelo mal que veio sobre o do outro. Você se incomoda, você vê aquilo e você não fica quieto. Você quer fazer algo, você quer ter uma atitude de quê? De amor. Então compaixão, meu irmão, significa que você ama. E Jesus teve compaixão pela multidão. Diz a palavra de Deus: foi por um só? Foi pela multidão. Primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão: compaixão de Jesus, ela se deu por várias coisas. Mas Jesus teve compaixão, vou falar já, Jesus teve compaixão pela multidão. Jesus não teve compaixão só para aquele que colocou no pé dele, só para o doente. Não, pela multidão. Ou seja, por doente que foi curado, por aquele que trouxe o doente, pelo amigo do doente, pelo curioso que estava no meio do povo, pelos fariseus que estavam ali enfiados, pelos religiosos, pelos aqueles que não queriam. Jesus teve compaixão por todos, porque Ele tinha amor. A compaixão não é só pelo seu parente, a compaixão não é só pelo seu primo, pela sua prima. Captou a mensagem? A compaixão não é só pelo seu filho, a compaixão não é só pelo seu esposo, pela sua esposa. A compaixão significa amar ao próximo, meu irmão, como a ti mesmo. A compaixão vem do amor. Você tem que ter compaixão por qualquer ser humano, que está passando por dor, por um problema ou pelo mal. Você tem que se sentir incomodado, porque o dia que você vê pessoas sofrendo e você se manter frio, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. O dia que você vê pessoas sofrendo e você virar as costas, eu vou dizer para você, meu irmão, você está com um problemão. Falta Deus na sua vida. Porque compaixão significa que você ama, você se importa com aquela pessoa que você nem conhece, mas você se importa com ela. Você vê o sofrimento dela, você quer ajudar. Você não vira as costas para o necessitado. Jesus não virou as costas para a multidão. Ele podia falar assim: nossa, já curei aqui, já libertei, já fiz coxo aqui, já fui aleijado, o cego já viu, entendeu? E vamos embora. Minha parte eu já fiz. Não. Ele teve compaixão pela multidão por dois motivos. O primeiro motivo dessa compaixão, estou dando interferência aqui, vem para cá. É que o anjo estava colocado, estava atrapalhando a asa, estava atrapalhando.
O primeiro motivo de compaixão é que ele falou assim, que era 3 dias já que aquelas pessoas não comiam, já estavam em jejum. E ele precisava fazer alguma coisa. 3 dias sem comer, 3 dias sem se alimentar. Meu irmão, a multidão, diz o texto que nós acabamos de ler, é de 4.000 homens, só foram mulheres e crianças. Ele teve compaixão por todo mundo, porque eles não tinham alimento. Olha que Deus começou a falar no meu coração. Falou assim, que Deus se importa tanto com a gente, que não é salvação, mas nosso bem-estar, é matar nossa fome. Olha o que Deus falou para mim, falou assim, olha, eu me importo com você pela sua necessidade básica, a sua comida, a sua água que você toma, eu me importo com você na sua necessidade básica. Deus tem compaixão de nós, por isso que a gente não passa fome. Por isso que a palavra de Deus diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência. Nunca vê. Sabe por que você tem o teu pão aí na mesa da sua casa? Sabe por que você não falta o pãozinho, não falta o arroz, não falta o feijãozinho, não falta o sorvete? Sabe por quê? Porque o amor de Deus tem estado sobre você. Simplesmente por isso, pela compaixão de Deus na sua vida. Porque Deus olha para você e vê a sua necessidade, vê a sua dor. A coisa aperta, Deus olha para você e vê a sua dor. E Deus então se move em seu favor. Por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus são o motivo de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Isso é amor, isso é compaixão, isso é Deus se importando conosco. A segunda coisa, porque Jesus foi movido de compaixão, o texto diz, vamos lá, vamos acabar de ler aqui, eu vou falar a segunda coisa, estou falando de compaixão ainda. A segunda coisa, lê o texto aí, versículo 32, fala assim, chamou os discípulos e disse, tenham compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. A segunda coisa, porque Jesus teve compaixão, a primeira foi por causa do alimento, 3 dias sem comer, amém? A segunda, eles vão desfalecer no caminho. O que é desfalecer, pastor? Eles vão perder a força, eles vão ficar fracos, eles vão ficar debilitados e corre o risco de não chegar em suas casas, corre o risco de não encontrar alimento no meio do caminho, corre o risco de não encontrar ninguém que dê alimento para mim. Era muita gente, alguns podiam até morar perto e chegar rapidinho, mas os de longe e dos outros lugares, e aquele que tinha bebezinho, aquele que tinha criancinha de colo, o velhinho mora lá em Birigui e vai assim. Quando ele vai chegar lá? 2018 mais ou menos, deve encostar ali por Guatambu. Jesus preocupado com a vida, com a saúde, e a compaixão dele fez com que ele, não, vou resolver esse problema, mas ninguém vai se perder no meio do caminho, ninguém vai enfraquecer, ninguém vai ficar debilitado, ninguém vai ficar com falta de nada no seu físico. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está de pé hoje? Sabe por que você veio para cá hoje? Sabe por que você está de pé? Você saiu da sua cama? Por quê? Porque a compaixão, o amor de Deus na sua vida se renovou mais uma vez esse dia. Você está de pé. Você não está de pé pela tua própria força. Você não está de pé porque a palavra de Deus diz, estava falando o pessoal sábado na reunião aqui, Tiago 4,17, se eu não me engano. O que é a vida? Tiago fala, o que é a vida? A vida é como fosse um nevoeiro. Qual era o texto, que era a palavra mesmo? Que eu li? Que se dissipa, não sei se era nevoeiro o texto que eu li lá, que se dissipa, ou seja, a hora tem, daqui a pouco acabou, isso é a vida. Você está aqui hoje falando comigo, ouvindo a pregação, daqui a pouco você já não está mais, está vestindo paletó de madeira. Essa é a vida. Uma hora você está, uma hora você não está. É rápido, né, Neia? Não é rápido? Hã? Não dá nem tempo de pensar. Estou falando da Neia aqui, porque a Neia teve um AVC e já está aqui, ó, de pé, para a honra e glória de Deus, sem sequela.
Apesar que o marido dela falou que tinha um sequela, que ela não mudou nada, continuou batendo nele. Falei, rapaz, Deus sarou a mulher, mas sarou bem sarado mesmo, continua do mesmo jeito. Né? Não tirou a essência. Não tirou a essência. A vida é muito rápido. Sabe por que você está de pé hoje? Não é porque você é merecedor de estar de pé. É misericórdia, compaixão, o amor de Deus pela sua vida. É que Deus ama você de uma forma que você nem imagina. É que Deus tem um carinho, um amor, uma paciência, sabe? Uma paciência, uma benevolência, uma bondade, sabe? Uma benignidade sobre a sua vida que não tem igual. Jesus tinha compaixão. Aprende uma coisa, a segunda coisa nessa noite, através da multiplicação dos pães. Deus tem compaixão por você. Deus tem compaixão por necessitado. Deus tem compaixão pelas suas necessidades básicas de alimentação, de higiene, etc. Deus tem compaixão porque Deus quer você de pé. Para que Deus quer eu de pé, pastor? Para adorar Ele. Para que Deus quer eu de pé, pastor? Para falar dEle para as pessoas. Falar do amor dEle, meu irmão. Nós somos porta-vozes de Deus aqui na terra. Tem muita gente precisando conhecer Deus. E depende da gente, depende de nós falarmos, nós demonstrarmos através da nossa vida que Deus faz mudança. Age com compaixão, se importa com o outro como Deus se importa com você. Tem amor pelos outros como Deus tem amor por você. Ajude os outros como Deus ajuda você. Ele estava falando para os irmãos, na reunião do louvor, falou assim, olha, Deus diz, se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Olha que coisa louca. Pastor, cometer pecado então não é quando eu faço mal? Sim, quando você faz o mal, você comete pecado. Mas quando você deixa de fazer o bem, você também comete pecado. Então você vê uma pessoa necessitada, e Deus fala assim no teu coração, vai lá e dá uma cesta básica. Então Deus falou que você tem que fazer o bem. Aí você fala, está amarrado o diabo, porque eu não vou tomar meu dinheiro não. Você acha que vou dar cesta básica para aquela pessoa ali? Que é isso? Mas é o Espírito Santo falando para você. Ele falou o bem para você fazer, você foi lá e não fez. Por que, pastor? Por que não fez? Para do escorpião no bolso. Se colocar a mão no bolso, o escorpião morde. Então não vou colocar a mão no bolso. Então Deus fala para o bem que você tem que fazer e você não faz, você comete pecado. Deus fala assim, vai lá, visita aquele irmão que está longe da igreja, visita aquele colega teu, fala que eu amo ele, dá um abraço nele, faz uma visita, diga que eu amo, que eu não esqueci dele. E você fala, vou nada. Se você não faz o bem que tem que fazer, comete pecado. Presta atenção, meu irmão. Então não adianta você ser neutro. Deus não tem semente neutra. Ah, pastor, eu não faço mal, mas também não faço bem, está pecando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então você não pode fazer o mal, mas também tem que fazer o bem. E fazer o bem significa amar. Fazer o bem significa ter compaixão. Agora presta com Jesus, presta atenção com o nosso modelo, Jesus. Ele sabia o bem que tinha que fazer. Eu não posso deixar essa multidão embora. Eles vão perecer no meio do caminho. Ele sabia o bem que tinha que fazer. E o que ele fez? Vamos alimentar esse pessoal todo aí. Os discípulos ficou doido. Senhor, mas é muito pão. Não vai dar. 4.000 pessoas foram mulheres e crianças. Fica tranquilo. E aqui a terceira coisa que eu vou falar para você, que nós aprendemos com Jesus. Terceira coisa e última. E aí a gente vai orar. Terceira coisa que nós aprendemos com Jesus na multiplicação. Terceira coisa, irmão. Marca aí. Você pode marcar? Terceira coisa. Number 3. Terceira coisa. No deserto, fala comigo, no deserto. Jesus faz a diferença. Lê comigo aí. Versículo 33 e 34. Os seus discípulos lhe disseram:
da onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Respondeu-lhe Jesus: quantos pães tende? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentassem no chão. Escuta só: 7 pães e algum peixinho para alimentar 4.000, fora mulheres e crianças, num deserto. Os discípulos perguntaram: num deserto, aonde a gente vai arrumar tanto pão e peixe para alimentar esse pessoal aí? Então, aprenda: no deserto, Jesus faz a diferença. Então vamos lá. Terceira e última coisa nós aprendemos com Jesus na multiplicação dos pães: deserto, local terrível para se viver, água escassa, temperaturas de manhã à tarde mais de 40, à noite o negócio vai lá para baixo, um frio intenso. Deserto, não tem onde pescar, para plantar pouca água também não produz assim. Não vai achar naquele deserto um monte de pé de frutinha de manga, um monte de pé de jaca para ajudar, né? Porque jaca é uma jaca, né, irmão? Sustenta, né, uns 5. Se tivesse um monte de pé de jaca, vamos subir essa jacaiada tudo aí. Vamos chupar a jaca até sair pelos olhos. Mas não tinha. No deserto não tem recurso. Escuta aqui: qual que é o deserto que você está vivendo? O que está faltando para você? Olha, o que você não está encontrando na sua vida porque você está no deserto? Qual a dificuldade? O que você tem sentido falta? Ah, pastor, eu tenho sentido falta de paz. Estou no deserto. Estou sentindo falta, Senhor Deus, de amor. Estou sentindo falta de carinho. Estou sentindo falta, Senhor, de atenção. Estou sentindo falta de ajuda. Estou sentindo falta da minha saúde, que não está bem. Estou sentindo falta na questão financeira, que as coisas não estão boas. Estou sentindo falta do emprego, de uma porta de emprego. Estou sentindo falta, Senhor, do meu pai, da minha mãe, que separaram. Qual o deserto que você está passando na sua vida? Está escassa a coisa? Tem pouco amor? Tem pouco sentimento? Tem pouca atenção? Está sentindo pouco valorizado? Está com baixa autoestima, pouca autoestima, melhor dizendo? Está pouco aí? O que você tem? O que você tem, Deus vai fazer na sua vida. Porque no deserto, Jesus faz diferença. E aí aprende uma coisa comigo nessa noite. Se você não aprendeu, aprenda comigo. Se já aprendeu, glória a Deus. Que Deus te use mais ainda. Mas aprenda uma coisa. Abra aí. Abra no Salmo 37:16. Salmo 37:16. No deserto, Jesus faz a diferença. Salmos 37:16 diz assim: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Vou ler de novo: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O pouco que você tem, mas se você tem Deus, porque você é justo, porque você tem Deus, que Deus justifica você. O pouco que você tem, mas se você tem Deus, vale mais do que aquele que não tem e é rico. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque no deserto, Jesus faz diferença. No pouco, Jesus faz diferença. Meu irmão, o justo, mesmo que tenha pouco, tem muito mais do que o rico que é milionário. Quanto rico a gente conhece aí, perde tudo, se mata. Aí a gente não vai se matar porque não tem o que perder. A gente só tem vantagem. Por quê? Porque se ganha um pouquinho mais, a gente fica alegre. O pouco que nós temos com Deus é muito, meu irmão. É muito mais do que as pessoas têm, porque não tem Deus. Falando sério agora, não tem Deus. Não tem a paz que a gente tem.
Você pode até ser bem financeiramente, que Deus te enriqueça muito mais ainda, em nome de Jesus, para honra e glória dele, para que você possa fazer obras sociais, para que você possa abençoar pessoas que estão passando necessidade, que Deus te enriqueça muito mais com um propósito desse. Mas mesmo que você tenha pouco, o pouco do justo é muito maior do que o muito do ímpio. Agora, se você for justo e tem muito, glória a Deus, que Deus vai te abençoar mais ainda, poderosamente, uma bênção recalcada, sacudida, sem medida, transbordante, em nome de Jesus. Aleluia. Mas não acabou não. Pega aí comigo aí. Pega aí. Provérbios, vai um pouquinho para frente. Provérbios. Depois de Salmos você vai achar Provérbios aí. Vai aí. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Vamos lá. Olha só, Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. Vou ler de novo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a inquietação. Melhor é o pouco, mas você temendo a Deus, do que uma grande riqueza, que você sem Deus é uma pessoa que não tem paz. Por quê? Porque no pouco, Deus, Jesus e o Espírito Santo fazem a diferença. Multiplicação dos pães. O que você tem? Eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. Dá quê? Que eu vou alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Porque no deserto, Jesus faz a diferença. Está enfrentando o deserto na sua vida? As coisas estão escassas, a coisa está feia, porta fechada, dinheiro acabando, conta aumentando, a coisa está brava, sendo destruído, não tem paz, não dorme direito, a coisa está feia, pastor, tudo doente. Meu irmão, Jesus faz a diferença. O que eu preciso fazer? É estar com Ele. Aonde Jesus for, eu tenho que ir. Jesus foi ao deserto, e a multidão, diz a palavra de Deus, foi atrás dele. Jesus ia para lá, a multidão ia junto. Sabe por quê? Porque sabe, com Jesus eu vou receber algo. Eu vou receber um milagre, eu vou ser sustentado por Ele, Deus vai entrar com providência. Quantas providências Deus já entrou na sua vida nos momentos de deserto? Quantas providências? Quando a coisa ficou feia na sua saúde, quando a coisa ficou feia na sua vida financeira, quando a coisa ficou feia no seu casamento, quando a coisa ficou feia nos seus filhos, quantas vezes Jesus entrou com providência? Quantas vezes? Meu irmão, muitas vezes. Muitas. Eu, quando casei, contei aqui já essa história, vou resumir rapidinho, porque deu um final diferente. Porque tem a parte B da história. Você está entendendo? Aí eu, lua de mel, aquele negócio todo, gostoso, maravilhoso, lindo, maravilhoso, Jesus amado. Fiquei 15 dias na praia. Quando vinha voltando da praia, bati o carro na subida da serra, perco total no carro. E aí minha esposa voltamos. O carro não era meu, não tinha seguro, era do meu irmão, tinha que pagar o carro para ele. Foi engavetamento na serra, 4 carros engavetados, eu estava no meio. E aquele rolo todo tal, e um dia orando, falei, como é que eu vou pagar esse carro? Eu tinha um Fusquinha 81, se eu não me engano, beijinho, bonitinho, mas estava sem ele também, porque aí meu irmão ficou com o Fusquinha. Eu fiquei com o carro dele, destruí o carro dele e ficou com o meu Fusca. Eu falei, agora não posso pedir o Fusca porque eu destruí o carro dele. Eu tenho que resolver o carro dele para pegar o meu Fusca, você está me entendendo? E aí a coisa estava feia. E eu orando um dia a Deus, e Deus falou para mim assim, vai e liga para o cara lá de São Paulo que bateu na tua traseira. E eu liguei para ele e falei assim, você bateu na minha traseira, você está errado, eu não tenho seguro, expliquei, casei novo, que agora, né, já estava velho já, Michael, novo de casado.
E ele falou, rapaz, eu já dei meu depoimento na seguradora e eu falei que eu não estava errado, que foi engavetamento. Ele falou, não tem jeito de você mudar o